Distúrbios de caráter paranoico. É característico do comportamento paranoico que as pessoas sejam capazes de um raciocínio relativamente correto e de discussões, desde que a conversa envolva pequenas diferenças de opinião. Isso é interrompido de forma abrupta quando os argumentos do interlocutor começam a minar suas ideias que supervalorizadas, quando destroem seus estereótipos de raciocínio mantidos por muito tempo ou quando os força a aceitar uma conclusão que eles já haviam rejeitado subconscientemente. Tal estímulo libera sobre o interlocutor uma torrente de discursos pseudológicos, amplamente paramoralísticos, quase sempre ofensivos e que sempre contêm algum grau de sugestionamento. Discursos como esses inspiram aversão entre pessoas lógicas e cultas, que tendem então a evitar os tipos paranoicos. Contudo, o poder dos paranoicos reside no fato de que eles escravizam facilmente as mentes menos críticas, como por exemplo as pessoas com outros tipos de deficiências psicológicas, que têm sido vítimas da influência egotística de indivíduos com distúrbios de caráter e, em particular, um grande segmento de pessoas jovens. Um proletário pode perceber esse poder de escravização como um tipo de vitória sobre as pessoas de classe mais alta e então tomar partido da pessoa paranoica. Contudo, isso não é uma reação normal entre as pessoas comuns, nas quais a percepção da realidade psicológica ocorre tanto quanto entre os intelectuais. No somatório, então, a resposta de aceitação de uma argumentação paranoica é qualitativamente mais frequente na proporção inversa ao nível de civilização da comunidade em questão, embora nunca se aproxime da maioria. Todavia, os indivíduos paranoicos tornam-se cientes de sua influência escravizadora através da experiência e das tentativas de dela obter vantagem, de um modo patologicamente egotista. Nós sabemos hoje que o mecanismo psicológico do fenômeno da paranoia é duplo. Um deles é causado por um dano do tecido cerebral e outro é funcional ou comportamental. Dentro dos processos de reabilitação acima mencionados, qualquer lesão de tecido cerebral causa um certo enfraquecimento do pensamento preciso e, como consequência, da estrutura da personalidade. Os mais típicos são os casos causados por uma agressão ao diencéfalo, por vários fatores patológicos, o que resulta em uma diminuição permanente na habilidade tonal e, da mesma forma, do tônus de inibição no córtex cerebral. Particularmente durante noites de insônia, pensamentos fugidios dão origem a uma visão alterada e paranoica da realidade humana, assim como também a ideias que podem ser tanto genuinamente ingênuas como violentamente revolucionárias. Nós chamaremos este tipo de caracteropatia paranoica. Diencéfalo. O diencéfalo e o telencéfalo formam o cérebro, que corresponde ao prosencéfalo. O diencéfalo é uma estrutura ímpar que só é vista na porção mais inferior de cérebro e compreende as seguintes partes: tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Em pessoas que não possuem lesões do tecido cerebral, tais fenômenos ocorrem com maior frequência como resultado de uma educação feita por pessoas com caracteropatia paranoica, em conjunto com o terror psicológico de sua infância. Tal material psicológico é então assimilado, criando os estereótipos rígidos da experiência normal. Isso dificulta o desenvolvimento normal do pensamento e da visão de mundo, e os conteúdos bloqueados de terror acabam se transformando em centros congestivos permanentes e funcionais. Ivan Pavlov compreendeu todos os tipos dos estados de paranoia, de um modo similar a esse modelo funcional, sem estar ciente dessa causa básica e primária. Apesar disso, ele forneceu uma descrição vívida dos caracteres paranoicos e o modo fácil, mencionado acima, com que os indivíduos paranoicos desligam-se repentinamente da disciplina factual e dos processos de pensamento apropriados. Os leitores do seu trabalho sobre este assunto, que estão suficientemente familiarizados com as condições soviéticas, coletam ainda outro significado histórico de seu pequeno livro. Sua intenção parece óbvia. Ele dedicou seu trabalho, sem nenhuma palavra de dedicatória, é lógico, ao modelo-chefe de uma personalidade paranoica, o líder revolucionário Lenin, quem o cientista conhecia bastante. Como um bom psicólogo, Pavlov podia predizer que ele não seria objeto de vingança, uma vez que a mente paranoica bloqueia as associações egocêntricas. Ele pôde, assim, morrer uma morte natural. Lenin, todavia, deveria ser incluído com o primeiro e mais característico tipo de personalidade paranoica, isto é,
aquele provavelmente causado por dano cerebral no diencéfalo. Vassili descreveu mais ou menos como segue. Vassili Grossman, escritor e jornalista soviético, atuou como correspondente de guerra para o Jornal do Exército Vermelho, Krasnaya Zvezda, durante a Segunda Guerra Mundial. Também escreveu diversos contos curtos e romances, e fez traduções de obras armênias para o russo. Depois do final da guerra, Grossman acabou se decepcionando com Stalin, devido à sua guinada antissemita, e mais tarde teve duas de suas obras censuradas durante o período de Nikita Khrushchev, taxadas de antissoviéticas, e proibidas de serem publicadas por 200 anos. As obras em questão, Lifian Fati e Veriting Flows, foram levadas secretamente para fora da União Soviética por uma rede de dissidentes do regime comunista e publicadas no Ocidente. A primeira delas possui tradução para o português, publicada como Vida e Destino, nota do tradutor. Parte 1. Lenin era sempre educado, gentil e polido, mas caracterizado simultaneamente por uma atitude excessivamente dura, cruel e brutal para com os adversários políticos. Astenização, condição médica cujo nome deriva do termo astênia, que denota um sentimento de fraqueza sem perda correspondente de força real, nota do tradutor. Parte 2. Ele nunca permitiu qualquer possibilidade de que eles estivessem minimamente certos, nem de que ele estivesse minimamente errado. Fixação e estereotipia. Egotismo patológico. Parte 3. Lenin frequentemente chamava seus adversários de camelôs, lacaios, garotos de recado, mercenários, agentes ou judas que se vendem por 30 moedas de prata. Para moralismos. Parte 4. Ele não fazia nenhuma tentativa de persuadir seu oponente durante uma disputa. Ele não se comunicava diretamente com eles, mas preferia fazê-lo com aqueles que testemunhavam o conflito, de forma a comprometer e ridicularizar os seus adversários. Encantador e consciente dos seus efeitos. Parte 5. Algumas vezes, tais testemunhas eram simplesmente algumas poucas pessoas, algumas vezes milhares de delegados de um congresso, algumas vezes milhões, a multidão dos leitores de jornais. Falta de autocrítica. Caracteropatia frontal. As áreas frontais do córtex cerebral, 10A e 10B conforme a divisão Brodmann, não estão presentes em praticamente nenhuma criatura além do homem. Elas são compostas do tecido nervoso filogeneticamente mais novo. Sua estrutura celular é similar à das áreas de projeção visual, muito mais antigas, que ficam no polo oposto do cérebro. Isso sugere alguma similaridade funcional. O autor encontrou um modo relativamente fácil de testar essa função psicológica, a qual nos capacita a entender um certo número de elementos imaginários no nosso campo de consciência e sujeitá-los à contemplação interna. A capacidade desse ato de projeção interna varia amplamente de uma pessoa para outra, manifestando uma correlação estatística com uma variação similar na extensão anatômica de tais áreas. A correlação entre essa capacidade e a inteligência geral é muito baixa. Como descrito pelos pesquisadores, Luria et al., as funções dessas áreas, aceleração e coordenação do processo de pensamento, parecem resultar dessa função básica. Danos a essa área ocorrem com alguma frequência, no nascimento ou na primeira infância, especialmente em crianças prematuras e, mais tarde na vida, como resultado de diversas causas. O número de tais lesões no tecido cerebral perinatal foi significantemente reduzido devido ao desenvolvimento da assistência médica para mulheres grávidas e recém-nascidos. Este papel ponerogênico espetacular, resultante dos transtornos de caráter causados por esse tipo de dano, pode ser considerado, de certa forma, característico das gerações passadas e das culturas primitivas. A lesão do córtex cerebral nessas áreas prejudica, de forma seletiva, as funções acima mencionadas, sem prejudicar a memória, a capacidade associativa ou, em particular, as funções de sentimentos baseados no instinto, como por exemplo a habilidade de intuir uma situação psicológica. A inteligência geral de um indivíduo não é, então,
amplamente reduzida. As crianças com tais defeitos são quase sempre estudantes normais, as dificuldades surgem repentinamente nas séries mais elevadas, e afetam principalmente as partes do currículo que carregam a função acima. O caráter patológico de tais pessoas, geralmente contendo um componente de histeria, desenvolve-se através dos anos. As funções psicológicas não afetadas são superdesenvolvidas como uma forma de compensação, o que significa que as reações instintivas e afetivas predominam. Pessoas relativamente vitais tornam-se beligerantes, simpáticas ao risco e brutais tanto na palavra quanto na ação. Pessoas com um talento inato para intuir situações psicológicas tendem a levar vantagem e decidam de uma forma egoísta e implacável. No processo de pensamento de tais pessoas, um atalho se desenvolve para contornar a função deficiente, levando então das associações diretamente para as palavras, ações e decisões que não estão sujeitas a qualquer dissuasão. Tais indivíduos interpretam seu talento para intuir situações e tomar decisões simplificadas rapidamente como um sinal de sua superioridade em relação às pessoas normais, que necessitam pensar por um longo período de tempo, experimentando a dúvida e as motivações conflitantes. O destino de tais criaturas não merece ser levado em consideração por muito tempo. Tais caracteres stalinistas traumatizam e encantam ativamente os outros. Sua influência faz com que seja excepcionalmente fácil contornar os controles do senso comum. Uma grande parte das pessoas tende a atribuir poderes especiais a tais indivíduos, com isso sucumbindo às suas crenças egotistas. Se um dos pais manifesta tal defeito, não importa quão mínimo, todas as crianças na família evidenciam anomalias no desenvolvimento da personalidade. O autor estudou uma geração inteira de pessoas mais velhas, educadas, nas quais a origem de tal influência foi a irmã mais velha, que sofreu de lesão perinatal dos centros frontais. Desde a primeira infância, seus 4 irmãos mais novos foram expostos ao material psicologicamente alterado de um modo patológico, e o assimilaram, incluindo o componente crescente de histeria de sua irmã. Eles retiveram bem, nos seus 60 anos, as deformidades de personalidade e de visão de mundo, assim como as características histéricas então causadas, cuja intensidade diminuiu na proporção da maior diferença de idade. A seleção subconsciente de informação tornou impossível para esses homens apreender qualquer comentário crítico em relação ao caráter da sua irmã. Também, qualquer desses comentários era considerado como uma ofensa à honra da família. Os irmãos aceitaram como reais as ilusões patológicas de sua irmã e as reclamações sobre o seu marido mau que era, na realidade, uma pessoa decente, e seu filho, em quem ela encontrou o bode expiatório para vingar suas falhas. Eles, com isso, participaram de um mundo de emoções vingativas, considerando sua irmã uma pessoa completamente normal a qual eles foram preparados para defender, por meio dos métodos mais repugnantes, se necessário fosse, contra qualquer sugestão de sua anormalidade. Eles pensaram que as mulheres normais eram insípidas e ingênuas, que serviam para nada além de conquistas sexuais. Nenhum sequer entre os irmãos construiu uma família saudável, ou desenvolveu uma sabedoria de vida ainda que mediana. O desenvolvimento do caráter dessas pessoas incluiu ainda muitos outros fatores que foram dependentes do tempo e do local em que eles foram criados. A virada do século, com um pai polonês patriota e uma mãe alemã que obedecia aos costumes contemporâneos de aceitar formalmente a nacionalidade do seu marido, mas ainda agia como uma advogada do militarismo e da aceitação costumeira da histeria intensificada que cobriu a Europa naquela época. Essa foi a Europa dos 3 imperadores, o esplendor de 3 pessoas com inteligência limitada, 2 dos quais revelaram características patológicas. O conceito de honra santificou o triunfo. Encarar alguém por muito tempo já era pretexto para um duelo. Estes irmãos, assim, foram educados para serem duelistas corajosos com cicatrizes de espada. Contudo, os golpes que eles infligiram sobre os seus oponentes foram cada vez mais frequentes e muito piores. Quando as pessoas com uma educação humanista analisam as personalidades dessa família, elas concluem que a causa para essa formação deve ser procurada no tempo contemporâneo em seus costumes. Se, contudo, a irmã não tivesse sofrido a lesão cerebral e o fator patológico não existisse, hipótese excludente, suas personalidades teriam se desenvolvido de modo mais normal, mesmo durante aqueles tempos. Eles teriam se tornado mais críticos e recebido conselhos mais sensíveis de suas mulheres, que teriam sido escolhidas de forma mais sábia.
No que se refere ao mal que eles semearam de forma tão liberal durante as suas vidas, ou ele não teria sequer existido, ou talvez fosse reduzido a um nível condicionado por fatores patológicos mais remotos. Considerações comparativas também levam o autor a concluir que Iosif Vissarionovich Dzugashvili, também conhecido como Stalin, deveria ser incluído na lista dessa caracteropatia poneurogênica particular, que foi desenvolvida contra um pano de fundo de um dano perinatal aos campos pré-frontais do seu cérebro. A literatura e as notícias sobre ele estão cheias de indicações: bruto, carismático, encantador, tomador de decisões irrevogáveis, brutalidade desumana, vingança patológica dirigida a qualquer um que cruzasse o seu caminho, crença egotística em sua própria genialidade, da parte de uma pessoa cuja mente era, de fato, somente mediana. Esse estado explica também sua dependência psicológica sobre um psicopata como Beria. Algumas fotografias revelam a deformação típica de sua fronte que aparece em pessoas que sofreram uma lesão, quando muito jovens, nas áreas mencionadas acima. Sua filha descreve suas decisões tipicamente irrevogáveis, como segue. Sempre que ele expulsava do seu coração alguém que ele tinha conhecido por um longo tempo, classificando entre os seus inimigos em sua alma, era impossível falar com ele sobre aquela pessoa. O processo reverso se tornava impossível para ele, a saber, persuadi-lo de que aquela pessoa não era seu inimigo, e qualquer tentativa nessa direção o fazia se encolerizar. Redens, tio Pavlusa e A.S. Svanidze foram incapazes de fazer alguma coisa sobre isso. Todos eles conseguiram foi que meu pai rompesse contatos e retirasse sua confiança. Depois de ver qualquer um deles pela última vez, ele disse adeus como se fosse para um adversário em potencial, um dos seus inimigos. 40. Lavrenti Pavlovich Beria foi um político soviético que ocupou a chefia do aparato de segurança e polícia secreta NKVD, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi o mais influente dos chefes de polícia de Stalin, perseguindo desertores e críticos do sistema, e administrando uma grande expansão dos gulags, campos de concentração soviéticos. Foi também um dos maiores responsáveis pelo sucesso na construção da primeira bomba atômica soviética. Após a morte de Stalin tomou posições mais liberalizantes, o que o levou a ser condenado por traição e executado durante o governo de Nikita Khrushchev. Nota do tradutor. 41. Svetlana Alelueva, 20 cartas a um amigo. Nós sabemos o efeito de ser expulso do seu coração, como foi documentado pela história daqueles tempos. Quando contemplamos o alcance do mal que Stalin ajudou a trazer, devemos sempre levar em consideração essa caracteropatia mais poneurogênica e atribuir uma porção apropriada de culpa a ela. Infelizmente, ela ainda não foi suficientemente estudada. Nós temos que considerar muitos outros transtornos patológicos, uma vez que eles têm um papel essencial nesse fenômeno macrosocial. Desconsiderar os aspectos patológicos dessas ocorrências e limitar a interpretação às considerações historiográficas e morais é abrir a porta para a atividade de outros fatores poneurogênicos. Tal raciocínio deveria ser então considerado não somente cientificamente insuficiente, mas também imoral. Caracteropatias induzidas por drogas. Durante as últimas décadas, a medicina começou a utilizar uma série de drogas com efeitos colaterais graves. Elas atacam o sistema nervoso, deixando para trás danos permanentes. Essas deformidades, geralmente discretas, algumas vezes dão origem a alterações na personalidade, que são com frequência prejudiciais socialmente. A streptomicina se mostrou uma droga muito perigosa, como resultado. Alguns países limitaram o seu uso, enquanto outros a tiraram da lista de drogas cujo uso é permitido. Referência 42. A streptomicina age pela inibição da síntese proteica e danifica a membrana celular de micro-organismos suscetíveis. Seus efeitos colaterais incluem problemas renais e danos aos nervos, que podem resultar em tonturas e surdez. As drogas citostáticas utilizadas no tratamento de doenças neoplásicas geralmente atacam o tecido cerebral filogeneticamente mais velho, o portador principal do nosso substrato instintivo e de nossos sentimentos básicos. As pessoas tratadas com tais drogas tendem a perder progressivamente sua cura emocional e sua habilidade de intuir uma situação psicológica.
Elas retêm suas funções intelectuais, mas tornam-se pessoas egocêntricas ansiosas por elogios, facilmente conduzidas por aqueles que sabem como tirar vantagem disso. Elas se tornam indiferentes aos sentimentos das outras pessoas e aos danos que estão impondo sobre estas. Qualquer crítica à sua própria pessoa ou ao seu comportamento é paga com vingança. Tal alteração de caráter em uma pessoa que até recentemente apreciava o respeito da parte de seu ambiente ou comunidade, o qual persevera nas mentes humanas, torna-se um fenômeno patológico causador de resultados trágicos. Referência 43. Drogas citostáticas são aquelas utilizadas em tratamentos de câncer onde o objetivo é cessar a multiplicação das células cancerosas. Estas drogas, ao contrário das citotóxicas, não matam as células cancerosas. Referência 44. Doenças neoplásicas são aquelas caracterizadas pelo nascimento anormal de novas células. São mais conhecidas como tumor. O câncer equivale a uma doença neoplásica maligna. Este poderia ter sido um fator no caso do chá do Irã. Novamente, diagnosticar pessoas mortas é problemático e o autor não possui dados detalhados. Contudo, essa possibilidade deveria ser aceita como uma probabilidade. A gênese da tragédia daquele país também possui, sem dúvida alguma, fatores patológicos que tiveram papéis ponerologicamente ativos. Resultados similares aos quadros psicológicos descritos acima podem ser causados por toxinas endógenas ou vírus. Quando, ocasionalmente, a cachumba progride com uma reação no cérebro, ela deixa em seu rastro uma discreta palidez ou embotamento dos sentidos em um leve decréscimo na eficiência mental. Fenômenos similares são testemunhados depois de um difícil confronto com a difteria. Finalmente, a poliomielite ataca o cérebro, com maior frequência na parte superior dos córneos anteriores, afetadas pelo processo. As pessoas com paralisia nas pernas raramente manifestam esses efeitos, mas aquelas com paralisias no pescoço ou nos ombros devem se achar sortudos, caso não tenham. Adicionalmente à palidez afetiva, as pessoas manifestando esses efeitos geralmente evidenciam ingenuidade e uma inabilidade de compreender o cerne das questões. Referência 45. Toxinas endógenas são aquelas que se originam de infecções virais ou bacterianas, e dos produtos derivados do metabolismo de certas bactérias e leveduras que habitam os intestinos. Nós, de certa forma, não acreditamos que o presidente F.D. Roosevelt tenha manifestado alguma dessas características citadas, uma vez que o vírus que o atacou quando ele tinha 40 anos causou a paralisia das suas pernas. Depois desse fato, anos de atividade criativa se seguiram. Contudo, é possível que sua atitude ingênua em relação à política soviética durante seu último mandato tenha um componente patológico relacionado a essa saúde deteriorada. Anomalias de caráter desenvolvidas como resultado de danos no tecido cerebral se comportam como fatores ponerogênicos insidiosos. Como resultado das características acima descritas, especialmente a ingenuidade e a inabilidade de entender o cerne das questões, sua influência facilmente se ancora nas mentes humanas, traumatizando nossas psiques, empobrecendo e deformando nossos pensamentos e sentimentos, e limitando a habilidade de indivíduos e sociedades de usar o senso comum e de ler as situações psicopatológicas e morais de forma precisa. Isso abre a porta para a influência de outros caracteres patológicos que, com maior frequência, são portadores de algum transtorno psicológico herdado. Eles então empurram os indivíduos caracteropáticos para as sombras e procedem com o seu trabalho ponerogênico. É por isso que vários tipos de caracteropatias participam durante os períodos iniciais da gênese do mal, tanto na escala macrosocial como na escala individual das famílias humanas. Um sistema social melhorado, do futuro, deveria então proteger indivíduos e sociedades, prevenindo que as pessoas com os transtornos acima, ou com certas características que serão discutidas a seguir, ocupassem quaisquer funções sociais por meio das quais o destino de outras pessoas poderia depender do seu comportamento. Isso, é claro, se aplica principalmente às posições governamentais mais elevadas. Tais questões deveriam ser tratadas por uma instituição apropriada, composta de pessoas com uma reputação de sabedoria e com treinamento médico e psicológico. As características das lesões do tecido cerebral e os resultados dos seus transtornos de caráter são muito mais fáceis de serem detectados do que certas anomalias herdadas. Assim, é efetivo, durante as fases iniciais da tal gênese,
reprimir esses processos ponerogênicos através da remoção desses fatores do processo de síntese do mal, e muito mais fácil na prática.